Acesso à internet, inclusão digital, Plano Nacional de Banda Larga. É sobre isso que estamos falando no Clique Ligue. A agência reguladora é uma pessoa jurídica de direito público interno, cuja finalidade é regular ou fiscalizar a atividade de determinado setor da economia de um país. Vamos conhecer a agência reguladora que tem tudo a ver com seu celular, sua televisão, sua banda larga e muito mais do que você imagina. A Anatel é a agência reguladora dos serviços de telecomunicações no Brasil, vinculada ao governo federal. Se você tem algum problema com telefonia fixa ou móvel, internet ou TV por assinatura, pode encontrar aqui importantes informações. Para fazer a sua reclamação é fácil. No site você encontra a opção Fale Conosco, onde é possível registrar sua queixa pelo telefone 1331 ou através da própria página da Anatel. Além disso, você pode verificar o desempenho e período de resolução dos problemas. Na aba Espaço do Cidadão, no link Direitos e Garantias, você visualiza várias informações para estruturar a sua reclamação. Uma excelente referência é a opção Perguntas Frequentes, onde diversas dúvidas dos consumidores são respondidas pela Anatel. Não deixe de consultar esse serviço gratuito, tão importante para a comunicação e cidadania. anatel.gov.br. Gostou dessa dica? Compartilhe! Segundo a Associação Telebrasil, em julho de 2013, o volume de acessos em banda larga no país ultrapassou 110 milhões. A pesquisa aponta também que 39% dos domicílios em áreas urbanas do país têm internet de alta velocidade. Mas no resto do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, o acesso à internet ainda é bastante precário. Antes de prosseguirmos esse segundo bloco, vamos dar um giro pelos sites que fazem um contraponto à mídia tradicional e que a cada dia trazem um novo olhar sobre as notícias. A primeira notícia vem do site da revista Carta Capital. É preciso regular a publicidade de alimentos para crianças. O texto informa que hoje 30% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos estão com sobrepeso e 15% estão obesas. Uma realidade impulsionada pela publicidade maciça de produtos alimentícios industrializados com alto teor de sódio, gorduras, açúcares e bebidas de baixo valor nutricional. A segunda dica é do blog do jornalista Renato Rovai, da revista Fórum. Dilma defende neutralidade na rede e encontro com o Comitê Gestor da Internet. Uma boa notícia para quem quer uma internet livre e democrática e com custos acessíveis para o consumidor. Nossa última indicação é o blog do jornalista Gustavo Gindre, que traz textos e reflexões sobre comunicação, cultura, marco civil da internet, direitos autorais e privacidade no Brasil e no mundo. Depois desse passeio, vamos voltar ao nosso tema de hoje, a situação real do Plano Nacional de Banda Larga. E quem nos ajuda nesse papo é a Flávia Lefreve Guimarães, consultora da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Rodrigo Gomes, repórter da Rede Brasil Atual, e via Skype recebemos Rodolfo Avelino, diretor do Coletivo Digital. Agora mais uma pergunta para todo mundo. Qual é o empenho do Ministério das Comunicações e da Anatel para que esse projeto seja vitorioso? Olha, na minha avaliação, na avaliação da Proteste e de várias outras entidades de defesa do consumidor, o empenho é muito pequeno, porque esses termos de compromisso que foram firmados com as empresas em 2011, eles são pífios, eles criam uma discriminação muito séria, proibida por lei para os consumidores de baixa renda, que ficam sujeitos a planos de qualidade muito ruim, franqueados, com uma franquia de dados mensal muito baixa e terminada a franquia de dados antes do final do mês, a velocidade do provimento à internet, a empresa pode baixar essa velocidade sem limites. Então, criou-se uma classe de consumidores que não podem se beneficiar dos regulamentos de qualidade que a própria Anatel
estabelece... E que as operadoras não cumprem. E que as operadoras não cumprem. Agora, um esclarecimento importante é o seguinte, esse número do governo, de que 100 e tantas pessoas têm acesso à internet, os critérios para estabelecimento desse número são muito questionáveis. Eles consideram que tem acesso à internet uma pessoa que contrata um terminal móvel no sistema pré-pago, e que daria o terminal acesso à internet, mas na realidade a pessoa não tem acesso à internet. Os dados reais divulgados recentemente são de que 75 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet. Então, falta muito a ser feito, falta implementar o Plano Nacional de Banda Larga, que foi editado em 2010. Né? Era isso, é o que está lá que falta ser implementado. Eu queria fazer mais uma pergunta em relação, falta dinheiro para isso? Esses bens aí que eram do governo foram passados para as operadoras e as operadoras até estão vendendo coisas que são do patrimônio público? Como a telefonia fixa, lá em 98, quando houve a privatização, foi autorizada a exploração dela no regime público, as empresas Telefônica, Oi, Brasil Telecom, que ganharam a privatização naquele momento, ganharam os leilões de privatização, elas receberam as empresas com bens denominados bens reversíveis. Que são o quê? Prédios? Prédio, rede, antenas, torre, antena, tudo que diga respeito à prestação do serviço, que esteja vinculado aos contratos de concessão. A Anatel, recentemente, num relatório que soltou agora neste ano, finalmente reconheceu que esses bens, que o acervo desses bens vale 108 bilhões de reais. Tem um terreno na Barra Funda, perto lá do Tribunal do Lalau, que é... bem reversível. Ou seja... E que hoje está instalado ali o maior empreendimento imobiliário de São Paulo. A Telefônica vendeu esse imóvel. A princípio, sem autorização, a gente não tem notícias da autorização dessa venda, e vendeu por 170 milhões e hoje esse empreendimento vale 4 bilhões de reais. Isso é da União, esse terreno? A princípio, seria bem reversível da União. E a Anatel não tem esse controle. Por isso, a Proteste foi à Justiça em 2010, em 2011, para pedir para a Justiça obrigar a Anatel e a União a fazerem a lista dos bens reversíveis, porque os contratos de concessão foram assinados lá atrás sem essa lista. Ganhamos essa ação, a União está recorrendo, a Anatel também, mas o que a gente quer, e a proposta da campanha Banda Larga é um direito seu, e os nossos documentos estão no site da campanha, campanhabandalarga.org.br, justamente que se use esse volume enorme de recursos públicos para se fazer investimento em redes públicas, para a gente levar acesso à internet para Norte e Nordeste, mas não é só no Norte e Nordeste que eles não têm acesso. Aqui em São Paulo, você vai na periferia, o pessoal também não tem acesso. A gente está ligando aqui, vamos ver, vamos chamar a Camila, ver se a Camila conseguiu. Vamos daqui a pouco chamar a Camila. Antes eu queria sugerir para o Rodrigo, tá aí mais uma ótima reportagem para a gente fazer, certo? Com certeza, tem muita coisa ainda para se falar. Vamos lá no terreno, né, mostrar esse prédio. Vamos passear no Jardim das Perdizes. Jardim das Perdizes. Jardim das Perdizes. Entendi. Que é patrimônio do antigo Ministério das Comunicações. Era da Telesp, e a Telesp era subsidiária da Telebrás. Então, era uma massa de bens que, na realidade, pertenciam à Telebrás indiretamente. Bacana. Deixa eu chamar meu amigo Rodolfo, que quer falar. Ô, Marcelo, só complementando o que a Flávia traz, quando você questiona sobre o esforço do governo, a gente observa, acompanhando as ações dele, que a questão da inclusão digital, principalmente, são ações isoladas. Por exemplo, a gente tem lá uma atividade, um programa chamado Telecentros BR, que ele tinha uma ideia inicial de prover conexão para 8 mil espaços no Brasil inteiro, 8 mil telecentros, sendo que desses espaços, nenhum link foi concedido por meio de contrapartida das operadoras que estão beneficiadas hoje pelo Plano Nacional de Banda Larga. Outra coisa que chama atenção, e considerando também a questão dos bens reversíveis, o que pode se perceber como uma tendência, e isso não vai ter como a gente fugir,
é que o modelo de negócio das operadoras de telecomunicações, a maior fonte de renda delas serão serviços baseados na internet. Então, a gente percebe que hoje a telefonia ela se dá por meio de dados, né, voz sobre IP, a questão do consumo aí de dados pela internet, e você percebe também uma movimentação onde as operadoras hoje elas acabam oferecendo planos direcionados de serviços à internet. Então, uma operadora X, ela oferece um plano de internet onde quem contrata o seu plano tem acesso gratuito a um determinado serviço da internet. Facebook, por então, exemplo. O que nos preocupa é isso daqui, o investimento financeiro público numa infraestrutura privada, onde o modelo de negócio das empresas de telecomunicações serão baseados, né, na sua maior parte, na internet. Então, a gente tem que ficar em cima desses números. E só para complementar aquela última estatística que eu trouxe, aproximadamente desses 100 milhões que a Flávia trouxe muito bem, que não é verdade de fato, não é um acesso à internet com qualidade, apenas 22 milhões... 23 milhões de acessos são banda larga fixa. Então, é muito pouco para a imensidão do Brasil. Eu queria que a senhora contasse um pouco dessa questão dos lucros que não estão sendo investidos, o retorno que isso está dando para as empresas, que elas não estão investindo no Brasil. Nós temos dados, especialmente dos piores anos de crise, né, divulgados pelo Banco Central, mostrando o quanto cresceu a remessa de dólares das empresas de telecomunicações para suas matrizes, né? E, recentemente, lá no Fórum da Internet, o Gustavo Gindre, que você mostrou o site, ele fez uma explanação muito clara, demonstrando que hoje a gente vive o neocolonialismo. Essas empresas que estão em crise, que são de países que passam por uma crise econômica. Espanha, Portugal, Itália, o próprio Estados Unidos. O que se faz? Eles vêm aqui, cobram uma tarifa enorme, não fazem os investimentos em infraestrutura no país que deveriam ser feitos. O governo, por sua vez, não cria estímulos de investimento, não cria mecanismos de financiamento, porque quando o governo impõe uma meta de universalização, uma meta de investimento, ele tem que dizer, olha, a receita vai vir daqui. Né? A gente tem, por exemplo, contingenciado há mais de 14 anos no Brasil, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O FUST, o FISTEL, que a gente paga na tarifa e não reverte. E são quantos bilhões hoje? Olha, dizem que são mais de 8 bilhões. Né? Bacana. Então, tudo isso poderia estar sendo apropriado para os consumidores e, infelizmente, a gente não pode se beneficiar disso. Bom, a gente vai voltar nesse tema no próximo bloco, a gente faz um pequeno intervalo e volta já já.